Oi, tudo bem? Eu sou Marcelo, professor de informática, e hoje eu vou te explicar de uma forma fácil o editor de textos da Microsoft, o Word. O Word ele é um editor de textos. Primeiro vamos entender o que um editor de textos faz. Um editor de textos ele é usado para digitar cartas, textos, currículos, até mesmo um livro. Antigamente usava-se máquina de escrever. Você que é mais antigo, você deve se lembrar das máquinas de escrever. Eu mesmo usei bastante máquina de escrever. Usava-se máquina de escrever para escrever livros. Hoje não mais. Hoje usa-se o computador, através de um software, de um programa chamado editor de textos. Normalmente é o Word. Existem outros editores de texto? Sim, existem. Mas o Word da Microsoft é o mais conhecido. No mundo jurídico, o Word é extremamente usado para criar petições, criar cartas, todos os contextos que envolvem edição de textos. Dentro do marketing digital, o Word é muito usado na criação de e-books. O Word ele foi criado e desenvolvido pela Microsoft. A Microsoft é o mesmo fabricante do Windows, o sistema operacional mais conhecido e mais utilizado no mundo. O dono da Microsoft é o Bill Gates. O Word ele está dentro do pacote Office, Microsoft Office. Dentro desse pacote você vai encontrar os seguintes programas. Você vai encontrar o Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint e outras ferramentas que para essa aula não vem ao caso. O Word, como nós já falamos e estamos estudando hoje, é o editor de textos. O Excel é uma planilha de cálculo. E o PowerPoint é um programa para você fazer apresentações em slides, como esse que você está vendo aqui na minha tela. No momento, eu não estou usando o PowerPoint para fazer essa apresentação, eu estou usando o Canva, mas poderia estar usando o PowerPoint. Ele tem essa funcionalidade. As versões do Microsoft Office. O Microsoft Office ele começou lá por 1992 com a versão 4.x. Depois, cada ano era atualizado para uma versão diferente. Atualmente, ela está na versão Microsoft 365. A versão que eu tenho no meu computador, 2010. E eu posso ser honesto com você, me atende perfeitamente todas as minhas necessidades. Talvez um dia eu venha fazer um upgrade para uma versão mais atual, mas no momento eu não preciso. Antigamente, a gente comprava as versões da seguinte maneira. Você adquiria assim. Esse aqui, não sei se você está conseguindo ver, é a caixinha do meu Microsoft Office original. Então você comprava essa caixinha, comprava nas lojas, na Calunga, pela internet, e vinha um CD físico. Deixa eu abrir para você aqui, olha. Vinha um CD físico que você instalava no seu computador, que vem o código de instalação. É o certificado de originalidade do seu software, da Microsoft. Você instalava esse programa e ele é seu. Agora não é mais assim. Hoje os pacotes eles são renovados todos os anos. Então todos os anos você tem que pagar uma taxa. O Microsoft 365, eu não sei ao certo quanto ele está, mas se você quiser depois saber, eu posso verificar isso. Deixa nos comentários. Eu gostaria de saber quanto custa o Microsoft 365. Eu vou pesquisar para você e faço um vídeo falando sobre isso, tá bom? Mas ele deve estar na faixa de uns 300, 400 reais. O Word, que vem dentro do pacote Microsoft Office, ele tem versões diferentes. Olha, você pode perceber aqui que essa versão que eu uso, que é a que eu tenho até hoje, é o Office Home and Student. Ele tem versões profissionais, versões business, que é a versão para empresa. Quanto mais acima as versões, elas vão ficando mais caras. A versão mais básica é essa daqui, é a Home, que é a que eu uso, é a mais barata. E ela supre todas as minhas necessidades. Eu não tenho necessidade nenhuma para os meus trabalhos de ter uma versão Office ou de ter uma versão Business. Eu quero falar para você a respeito das extensões que o computador ele entende. O computador, quando você vai utilizar um Word, quando você salva um documento em Excel, quando você abre um PowerPoint, ele não entende que aquilo é um Word, que aquilo é um editor de textos, que aquilo é uma planilha. Ele entende através de extensões. Então, por exemplo, o Word, os documentos de Word, quando são salvos e quando você vai abri-los, o computador entende que ele é uma extensão .doc.
Isso significa que sempre no final do arquivo, quando você salva, por exemplo, você acabou de criar um documento, a gente vai ver isso mais para frente. Sugiro a você que se inscreva no canal, dê um joinha se você está gostando dessa aula. Quando você salva um documento, por exemplo, você fez uma carta no Word, então você coloca assim, meu primeiro texto, e salva. Salva significa guardar, e guarda esse documento. A gente vai ver depois aonde você vai guardar, em que pasta você vai guardar, em qual local do seu disco rígido ou no pendrive você vai guardar. Quando você salva esse documento, se foi feito em Word, ele vai colocar assim, meu primeiro texto, ponto, doc. Se for um documento criado em Word, mas é salvo em PDF, eu tenho uma aula sobre PDF aqui no canal, tá? Se inscreve no canal e acessa depois essa aula. Documentos PDF são aqueles documentos que a gente não consegue abri-los, que a gente não consegue modificá-los. É ótimo quando você cria um currículo, quando você cria um documento jurídico. Quando você cria um documento PDF e você salva com a opção de PDF, ele é salvo .pdf. O computador entende que ele é um arquivo PDF. A extensão TXT é para documentos criados em bloco de notas. Bloco de notas é um editor de textos do Windows, só que um editor de textos muito mais simples, não tem as funcionalidades do Word. Por exemplo, você não consegue formatá-lo, ou as formatações são muito simples, muito limitadas. Quando você salva um documento em Excel, a extensão do Excel é .xls. O computador vai entender que todo documento salvo em XLS é uma planilha do Excel. Quando você usa um documento do PowerPoint, o computador vai estar salvando aquele documento, vai estar abrindo aquele documento com extensão .pps. É assim que o computador entende quais são os arquivos, quais são os programas que você está utilizando nele. Um outro exemplo é quando você utiliza programas executáveis, .exe. Por exemplo, quando você faz um download de um programa na internet, você tem um arquivo executável, você precisa executá-lo no seu computador para ele ser instalado. Mas muito cuidado com os arquivos .exe executáveis. Dependendo da onde você vai baixá-lo, da onde você fizer o download, você pode estar trazendo um vírus também. Então, sempre baixe arquivos .exe, arquivos executáveis de sites confiáveis. Uma outra pergunta muito recorrente, muito importante é a seguinte: o Word vem instalado no meu computador novo? Você acabou de comprar um computador, ou pela internet, ou numa loja física, o Windows virá instalado, o sistema operacional. Se ele for da família dos Macintosh, é um outro fabricante. Nós estamos tratando da Microsoft, que é o fabricante do Word, fabricante do Windows. Então, quando você compra um computador novo, não, necessariamente o seu Word não vem instalado. Geralmente o que vem instalado para você é um pré-acesso. Por exemplo, os computadores novos, geralmente eles vêm com o Microsoft 365. O que ele vai fazer? Ele pode dar para você um pré-acesso, uma degustação de um ano do Microsoft 365, um ano do Word. Depois desse prazo, ele expira e você tem que renovar. Ou às vezes ele dá só 7 dias de prazo para você poder experimentar. Uma versão que a gente chama de trial, para você experimentar. Então, normalmente, usualmente, o Microsoft Office ou Word, ele não vem instalado no seu computador. O que as empresas fazem é vender o computador com o Windows original, certifique-se de que o Windows é realmente original, e uma pré-degustação do Microsoft Office. Se você não tem o Word no seu computador instalado, você pode usar o editor de textos do Google. Quando você abre o Google, ele te dá acesso a um editor de textos muito parecido com o Word. Você tem várias funcionalidades exatamente parecidas com o Word, para formatar textos, fazer bordas, digitar cartas, enfim, tudo aquilo que você quiser, convites, é muito parecido. E o melhor de tudo é que é um editor de textos gratuito. Para você poder acessar esse editor de textos, você tem que digitar na sua barra de navegação docs.google.com. Depois eu vou mostrar para você, se inscreve no canal e vou mostrar para você numa outra aula como que faz para acessar o editor de textos gratuito do Google. Se você quiser assistir essa aula, por favor, deixa no campo dos comentários, eu quero uma aula de como acessar o editor de textos gratuito do Google.
tá bom? E eu vou fazer essa aula para você. Só um detalhe, para você poder acessar o editor de textos gratuito da Google, você precisa obrigatoriamente ter uma conta de e-mail no Gmail, uma conta de e-mail gratuita. Se você não sabe criar essa conta de e-mail, se você ainda não tem, fala para mim, deixa aqui nos comentários que eu faço uma aula para você te ensinando passo a passo como você criar uma conta de e-mail no Google, o Gmail, que é um e-mail gratuito, para você, além de poder utilizar o editor de textos do Google, você vai poder enviar e receber e-mails a qualquer momento gratuitamente. Agora eu vou mostrar para você como é que a gente faz para localizar o Word, editor de textos, no seu computador e como faz para você localizar o editor de textos gratuito do Google. Acompanha comigo na minha tela do computador. A versão do Windows que eu estou usando é o Windows 7. Eu ainda não atualizei, eu não fiz upgrade. Upgrade significa atualização. Eu não fiz um upgrade para a versão mais atual do Windows, que é o Windows 11. Em breve estarei fazendo e vou mostrar para você aqui no canal. Mas dá para você ter uma ideia, mais ou menos, de como você faz para abrir o seu editor de textos, caso ele esteja instalado no seu computador. Geralmente, o Word ele fica aqui na sua área de trabalho, aqui na tela. A tela, tudo que está aqui, todas essas figurinhas são chamadas de ícones, tá? Geralmente o ícone do Word fica aqui na sua área de trabalho. Localizando o Word na sua área de trabalho, basta você dar um clique com o mouse ou um duplo clique para poder abrir o programa. Se ele não estiver aqui na sua área de trabalho, ele pode estar aqui, olha, na barra de ferramentas, como o meu, por exemplo. Olha, ele está aqui embaixo na minha barra de ferramentas. Essa aqui é a aula de hoje, já está aberto o Word. Ou você pode vir aqui, nesta figurinha que é o botão iniciar, você clica aqui e aí então você procura o Microsoft Word. Está aqui. Se ele não estiver aqui, você pode vir aqui em pesquisar programas e arquivos, isso serve para qualquer versão do Windows. Você digita Word. E ele vai abrir aqui para você o Word, basta você clicar e ele abre aqui para você. Essa é a maneira correta de você localizar o Word no seu computador. Caso você não tenha o Word e você quer acessar o editor de textos gratuito do Google, você vai fazer o seguinte, você tem que ter acesso à internet. Seu computador tem que estar conectado à internet. Você vai clicar aqui, olha, no seu navegador da internet, o seu browser, que é o programa de acesso à internet, que ele pode estar aqui na sua barra de tarefas ou ele pode estar aqui na sua área de trabalho. O programa de acesso à internet que eu uso no meu computador é o Google Chrome, mas pode ser que você esteja usando um outro. Se você estiver usando o Windows mais novo, o Windows 11, talvez o seu navegador da internet seja o Edge. Não tem problema, você só precisa ter um navegador da internet. Ele pode estar na sua área de trabalho ou na barra de ferramentas. Eu vou abrir aqui, aí então eu vou abrir uma nova aba aqui e vou digitar o endereço para poder acessar o editor de textos gratuito do Google. Clicando uma vez com a setinha do mouse na barra de endereços, eu vou digitar, sempre em letra minúscula, docs.google.com e vou pressionar a tecla Enter. Aí ele vai me abrir a página do Gmail. Repara que aqui eu tenho várias contas de e-mail no Gmail que eu já criei para outras aulas, para outros cursos. Eu vou escolher essa aqui que é do nosso curso, que é Professor de Informática 2025. Vou selecionar. A senha ela já está gravada no Google Chrome e vou clicar em Próxima. Aí eu entro na página do editor de textos do Google. Aqui ele dá alguns exemplos, textos que a gente pode utilizar. Você pode se aproveitar desses exemplos para fazer o seu documento. Ou você pode criar um documento em branco. Vou clicar aqui em documento em branco. Clico uma vez, ele vai abrir o editor de textos para mim. Você percebe que é muito parecido com o Word, tá? Eu vou abrir aqui o Word só para você ter uma ideia. Olha, vou abrir aqui um novo documento em branco. Repara, esse aqui é o layout, é a carinha do Word. Repara como é parecido com o do Google. Fecho aqui. Aqui eu posso digitar qualquer coisa que ele automaticamente sai. Esse aqui é o editor de textos gratuito do Google e esse aqui é o editor de textos da Microsoft. Vejam como é muito parecido. Então, se você não tiver o Word instalado no seu computador, você pode sem problema nenhum usar o editor de textos do Google. Numa próxima aula eu vou ensinar para você como salvar, como guardar os seus documentos tanto no Word ou no editor de textos do Google.
E se você gostou dessa aula, por favor, inscreva-se no canal, deixe um joinha e coloca no campo dos comentários se você quer ter mais aulas sobre o Word. Obrigado, até a próxima aula.